Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Incluir, o podcast da Mais. Aqui a gente compartilha vivências reais, reflexões importantes e informações confiáveis sobre o universo do autismo. Eu sou Yasmin, psicóloga da Mais, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e especial, que é o hiperfoco em crianças autistas. E esse episódio é muito diferente e muito especial. A gente vai começar ouvindo o Nicolas, atendido aqui da Mais, e ele vai contar pra gente um pouquinho do que ele mais ama no momento. E depois a gente vai conversar com a mãe dele sobre como esses interesses mudam com o tempo, e no final o Nicolas volta para se despedir com a gente. Você está ouvindo o Pode Incluir, podcast da Mais, Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo. Espaço para falar sobre o autismo com empatia, informação e escuta verdadeira. Toda semana um novo episódio com profissionais, familiares e pessoas autistas aqui da Mais, compartilhando saberes e vivências. Quem incluiu é transformar. Vem com a gente! Estamos aqui com o Nicolas e com a Irani. Nicolas, eu vou pedir para você se apresentar, falar o seu nome, a sua idade e o que você mais gosta hoje em dia. Todo mundo já sabe que o meu nome é Nicolas, então eu não preciso nem falar. Mas uma coisa que eu gosto muito é o meu hiperfoco, que eu já tive milhares já faz tempo. E qual é seu principal hiperfoco hoje em dia? Aí eu não sei, eu tenho milhares. Fala alguns pra gente. Futebol, cantar, dançar, tocar teclado. Deixa eu lembrar também. Internet, que eu sou craque internet e eu nem tenho acesso, só na minha escola. E esse carrinho aqui, sabe o quê? Isto. Legal. E normalmente como que você se sente quando você tá fazendo o que você mais gosta? Feliz. Eu também já fazendo futebol, então são 7 coisas que eu faço. 7 coisas. Tem alguma preferida dentre essas 7? Sei lá. É difícil decidir? É muito difícil. Entendi. E você lembra quando que você começou a gostar dessas coisas? De futebol, por exemplo? Futebol eu gostei quando um cara do Fluminense era autista. Ele era a minha inspiração, então por isso que eu entrei. Que legal. Você lembra o nome dele? Não, porque eu não torço pro Fluminense, né? Entendi. Eu torço pro Vasco, Flamengo e Botafogo. E o Brasil? Todo mundo é Brasil, menos a minha mãe. Ah, é? Entendi. E você gosta de falar para as pessoas sobre os seus hiperfocos, sobre as coisas que são interessantes? Mas eu gosto de falar o meu sonho, que é um sonho pequeno que eu sonho. E vai aumentando enquanto eu for falando. A minha mãe acha que é uma história, mas não é. É um sonho de pequeno que eu sonho e eu vou aumentando enquanto eu falo. Qual que é seu sonho? Hoje, quer mesmo escutar? Conta. Se vocês entenderem um pouquinho, pode sair daqui, entendeu? Hoje o meu sonho foi bem esquisito, porque eu geralmente sou metade dragão, então sou metade um filhote do Banguela, metade uma fúria da luz, metade um fúria da noite, metade uma fúria da luz. No filme de Como Treinar Ser Dragões não tem a habilidade de todos os dragões, mas eu tenho. No meu sonho, na minha cabeça, óbvio. Mas eu também tenho a raposa de 9 caudas. Eu percebi que o Boruto tava dormindo, peguei a raposa do Naruto, botei e peguei a raposa do Boruto de mim. Claro, vai ficar mais poderoso. Mas no meu sonho de hoje eu fiquei bem mais forte. Porque tinha um cara lá que era um fantasma, e a gente foi lá ver uma casa de fantasmas, né? Óbvio. Mas esses fantasmas não estavam querendo atacar a gente. Se eles atacam, eles conseguem controlar o seu corpo. O líder deles era um gênio. Mas não sei por que ele era o líder. É um gênio que eu não acho que ele é um gênio. Ele achou que eu era um dragão. E eu só descobri isso por causa que eu agi como um dragão naquela hora. Foi quando eu descobri que eu sou metade dragão. Entendi. Obrigada por compartilhar com a gente, então. Obrigada. Você quer falar mais alguma coisa que você gosta, que você tenha lembrado? Sobre o futebol, eu fiz o meu primeiro gol. Glória a Deus! Ontem! Que isso, parabéns! Pelo amor de Deus, eu me diverti. Mas quando eu fiz o gol, uma pessoa falou que um dia estava sendo meu amigo, no outro falou que eu era ruim. Mas eu não respondi nada. Minha mãe me deu uma dica que se ele falar de novo que eu sou ruim no gol, eu não sou ruim. Se eu fosse craque, eu não iria nem estar aqui. Isso aí, muito Fala bem. firme. Isso aí, parabéns.
Agora a gente vai conversar um pouquinho com a sua mãe, então. Tá bom? Já pode sair? Pode. Obrigada. Irani, conta pra gente como que você percebeu que o Nicolas apresentava hiperfoco e se tem algum que hoje em dia é mais evidente. Então, o Nicolas, ele começou com hiperfoco quando começou a ir atrás de papelão. Aonde tinha papelão, ele queria levar para casa. E não importasse se era lixo, se era imposto de saúde, aonde ele passava, via um papelão, ele queria levar. Aí ele pedia para fazer um desenho, imprimir um desenho, e nesse desenho ele recortava, pintava o desenho, recortava o desenho, colava no papelão e fazia boneco. E aí ele ficava com esses bonecos, brincando com esses bonecos por muito tempo. E depois acabava deixando de lado. Mas o hiperfoco dele é o papelão e contar história. Entendi. Que ele vai, ele fala que sonha, e é o dia inteiro. Ele começa às 7 horas, se ele acordar às 7 horas da manhã, ele, posso contar um sonho? Você esquece da vida. Aí ele começa às 7, vai até 11 horas da noite contando a mesma história. Aí ele sai e volta, olha pra minha cara, posso contar a história? Eu falei, pode. Posso de novo? Pode. Aí vai. Aí você só, eu falo que eu faço lá em casa igual o pingo de Madagascar. Só sorria e acena e fala, aham. Só isso. Porque não dá. Entendi. E você percebe se esses hiperfocos costumam mudar com frequência ou ele tem algum que permanece há mais tempo? O do papelão permanece e a fala das dos sonhos dele também permanece. Mas ele já teve da patrulha canina, só que aí eu tive problema com a patrulha canina, né? Que ele chegou a um período de falar que o boneco mandava ele se machucar. E aí eu tive que tirar. Sofreu um pouquinho, mas eu tirei. Então assim, e aí depois disso eu comecei a podar os hiperfocos, os focos dele, né? Entendi. Porque o hiperfoco mesmo é o papelão. Mas os focos dele eu consigo manusear, tipo assim, falar, ó, esse daqui tá em excesso. Que nem ele tava um tempinho atrás, tem um mês mais ou menos, com o hiperfoco de Plantas versus Zumbi. Então, aonde ele chega, ele quer pedir impresso. Ele quer que imprima um desenho e ele não entende que ele não pode imprimir naquele momento. Tipo um consultório médico. O médico não tem acesso, nem todo médico tem acesso à internet para imprimir um desenho. E ele arranjava um problemão porque ele queria o papel impresso para levar para casa, pintar e colar no papelão. E aí eu comecei a... Não pode. Aí na mais ele vinha para cá, ele conseguia que todo mundo imprimisse um papel para ele. Falando, mas não pode, agora não pode. Aí eu cortei porque estava atrapalhando. E isso acaba atrapalhando ele fazer as terapias. Entendi. Entendeu? Então, porque às ele vezes, não pode quer. ser que se torne disfuncional em alguns momentos, que né? nem ele tava fazendo terapia e eu fui chamada na sala porque ele queria colocar a música. Só que as músicas que ele gosta de jogo, que é, né, que ele gosta de ficar imitando aquele Boyfriends, eu acho que é isso o nome do boneco, e ele bota o boné pra trás, ele bota a roupa, bermuda com bolso. Então, assim, isso daí ele quer fazer em qualquer lugar. Aí eu, não, aqui não pode. Ele quer fazer isso no meio da rua, dançar no meio, na hora de atravessar a rua. Ô, meu filho, não dá. Aí ontem ele queria que o psicopedagogo dele atendesse ele com a música. E aí ele não queria fazer o que o profissional estava querendo, a proposta do profissional. Ele queria fazer o que ele queria. E não é assim que funciona. Sim. Ele tá indo pra terapia pra fazer, pra tá aprendendo, tá melhorando, entendeu? Pra tá sendo mais funcional. Só que ele queria simplesmente, ele chorou e tal. Mas aí eu consigo tirar ele do foco e fazer com que ele faça. Consegue manejar esse comportamento, né? E como que vocês costumam lidar com isso em casa? Como que é na escola também, essa busca, né, que ele tem intensiva por esse hiperfoco? Então, hoje a gente já não deixa muito ele levar para a escola. A gente evita dele estar levando brinquedo. De vez em quando ele leva, que nem ele leva o microfone. Mas aí a gente conversa com o professor. A gente tem um apoio muito bom da escola, né? Graças a Deus. A gente tem um professor de educação especial. Ele tem um estagiário que ajuda muito nessa questão. Então, que nem quando ele ficou ele tá um período sem a medicação, ele ficou esse período, então eles entenderam a situação e estão manejando de uma certa forma. Aí volta com a medicação, aí ele consegue e faz um efeito muito bom, e aí ele consegue ter produzir mais na escola. Entendi. Inclusive, ele
com a medicação ele consegue diminuir um pouco o hiperfoco. Então, vamos supor, se ele falar, você fala bem assim com o Nicolas, não pode mexer com, não pode imprimir. Antes, todos os dias, ele queria um papel impresso na escola. Não, porque não vai levar. E não vai levar e ponto final, não tem jeito. Aí ele, não, mas os primeiros dias teve crise, mas depois a gente conseguiu. Entendi. Vai se regulando melhor, aceitando exatamente. Essa frustração, né? Sim, porque precisa ter essa frustração. Sim, com certeza. Ele precisa, porque futuramente ele vai passar por frustrações e ele vai ter aprendido lá atrás. Não, eu me frustrei, mas... Exatamente, vai criando um repertório para se autorregular, né? Muito bom. Você acha que esses interesses mais intensos que ele tem, alguns podem ajudar, assim, no desenvolvimento dele, seja na fala, nas emoções ou em alguma outra habilidade? Então, esse hiperfoco dele contar o sonho dele, ele acaba colocando coisas que ele às vezes está sentindo. E aí a gente, não, peraí que o Nicolas hoje está com um sonho mais tranquilo, então dá pra gente, ele tá mais calmo e tal, a gente vai olhando assim, em questão de aprendizado. Quando o hiperfoco dele era patrulha canina, eu voltei as atividades todas pra patrulha canina, então eu conseguia fazer... ensinar ele a aprender o alfabeto, eu consegui ensinar ele a fazer a ler, eu fiz material pedagógico todo voltado para a patrulha canina, depois mudou, aí eu mudei todo o material. E assim, e foi indo e hoje, graças a Deus, ele está desenvolvendo bem. Bacana. Por causa que a gente vai trabalhando baseado naquilo que é de hiperfoco dele. E é até uma forma muito interessante mesmo de usar esse reforçador de uma forma bem funcional, né? Para desenvolver mesmo, para estimular, aumentar até o interesse mesmo nas atividades. Sim. Funciona muito bem. E qual mensagem que você gostaria de deixar para as mães que convivem com filhos autistas que também têm hiperfocos? Tem alguma dica, assim, alguma coisa que funcionou com você e acha que pode funcionar com outras famílias? Então, com o Nicolas, eu consigo, né, tirar... quando eu vejo que tá muito hiperfoco, que nem ele tava só querendo assistir um desenho específico, era Plantas vs Zumbi, só que eu via que aquele desenho, mesmo não tendo acesso a celular, que o Nicolas não tem acesso a celular, Nicolas tem acesso à televisão restrita, entendeu? O Nicolas não tem acesso à tela 24 horas. Não. Ele tem... Mãe, eu posso assistir isso? Então, a gente vai ver o desenho para saber se ele pode assistir. Então, assim... E para criança que tem hiperfoco, depende da criança. Por quê? Que nem o Nicolas. O Nicolas eu consigo manusear, porque eu já venho fazendo um atendimento com ele antes. Então, eu consigo tirar o hiperfoco. Agora, eu não posso chegar para uma mãe e falar bem assim, faz dessa forma com seu filho, que já tem 15, 16 anos no hiperfoco, ou com uma criança que lá atrás não teve essa orientação, que a mãe não deu essa orientação para a criança, querer tirar agora de uma vez. Exato. Entendeu? Porque hiperfoco, minha filha, eu até já apanhei por causa de um hiperfoco. Não existe uma receita pronta, não, né? Não vai de acordo com o repertório, com o contexto. Vai do contexto da família. Exato. Entendeu? Porque eu na questão do Nicolas, eu trabalho muito a questão de educação. Não eu não chego pro Nicolas e deixo ele fazer o que ele quer. Então, assim, por mais que seja um hiperfoco, eu sei que tem hora que eu tenho que deixar. Mas tem hora que eu tenho que falar, não, isso daqui tá em excesso, isso daqui já não dá mais, isso daqui já foi. E aí eu vou sofrer as consequências, né? Porque ele vai querer, vai surtar e eu vou ter que estar ali preparada pra estar atendendo ele. Ótimo. Então não adianta falar pra uma mãe que, né? Mas tem que ensinar de uma forma que no futuro, que nem hoje eu vejo o Nicolas com 9 anos. Mas quando eu tive o diagnóstico do Nicolas tinha 3 anos. Nossa. Então lá atrás, eu não deixei de ensinar pro Nicolas, de ensinar o que é certo e o que é errado. Então assim, eu não deixei ele, porque ele é autista, ele pode fazer o que ele quer. Não. Então assim, lá de trás eu já vim, isso daqui é certo, isso daqui é errado, isso daqui é certo, isso daqui é errado. De uma forma totalmente diferente, porque eu tenho 2 filhos, além do Nicolas, né? A Esther, que é autista, e tem um Clérison, que não é autista. E do mesmo jeito que eu ensinei o Clérison, que não é autista, eu tive que ensinar pro Nicolas, porque o mundo tá aí e é pra todo mundo. Exato. Só que ele tem que aprender de uma forma que vai beneficiar ele no futuro.
Então, há um tempo atrás, o Nicolas tinha 3 anos. Só que o Nicolas vai futuramente, ele vai querer arranjar uma namorada. Que nem ele fala pra mim que ele tem uma namorada. Que ele gosta de uma menina. Entendeu? O coração já tá... Nossa, imagina, não tava pronta, né? Não tava pronta pra essa parte. Mas, tipo assim, ele já fala nisso. Então, eu tenho que ensinar pra ele que ele tem que passar por frustrações, porque o que eu plantar hoje é o que ele vai produzir amanhã. Então, o que ele vai refletir amanhã com a namorada, com um amigo, entendeu? Então, e isso daí, no hiperfoco, que nem... Ele passou uma situação essa semana que doeu. Nossa, mas doeu, mas eu sofri calada. Por quê? Ele foi pro futebol, ele sofreu preconceito no futebol. E o professor acolheu ele de uma forma, mas até o professor chegar e acolher, meu coração tava ali assim, eu não vou fazer nada, eu não vou falar nada. Não vou porque ele precisa aprender. Porque ele queria falar com os meninos sobre o sonho dele. Só que os meninos, tipo... A gente quer falar de futebol, a gente não quer o que você tem a oferecer. E nisso daí, o Nicolas, ele chegou, ficou chateado, ficou triste, depois eu conversei com ele, mas depois acertou. Você entendeu? Então assim, mas ele tem que aprender, ele tem que passar por isso. Ele precisa passar por isso para criar repertório para lidar, exatamente, né? para lidar com essa situação. Exatamente. Então assim... Não é uma receita pronta, não tem. Não. E eu acho assim que talvez uma das dicas mais importantes também é avaliar, como você falou, o que é funcional para cada momento, né? Sim. É observar se pode ser lesivo de alguma forma, como por exemplo, o exemplo da patrulha canina, né? Então assim, avaliar se aquilo vai ser benéfico para a criança, se é possível usar de forma funcional ou não, né? A patrulha canina, um tempo eu consegui ser funcional. Só que chegou no momento que ele falava bem assim que o Marshall falava pra ele que ele tinha que se furar. Então assim, na cabecinha dele, eu falei, tá, mas eu não tô vendo o Marshall. Cadê o Marshall? Não tá aqui. Sim. Aí ele, não, mas ele tá ali. E ele mostrava como se realmente tivesse naquele pedaço ali. Aí eu, tá, mas se ele mandou você fazer escondido, por que ele mandou você fazer escondido? Tá certo fazer as coisas escondido? A mamãe faz alguma coisa escondido? Não, a mamãe não faz nada escondido. Aqui em casa o papai faz alguma coisa escondido que você não sabe? Não. Nem festa surpresa a gente gosta de fazer. Nem nada surpresa. Por quê? Pra evitar essa na cabeça dele que foi alguma coisa escondido. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, a gente evita isso daí pra evitar que ele achar que pode fazer alguma coisa escondido. E aí ele falou bem assim, mas o Marshall falou que eu tinha que fazer escondido pra você não brigar com ele. E ele passou por aqui. Aí ele foi aonde que eu peguei ele com um pedaço de prego se furando. Nossa. Então, tipo assim... Exatamente avaliar mesmo, né? Aí depois eu consegui trabalhar com ele na questão da alfabetização, que foi o Marshall. E depois eu trocou pro Sonic. E aí eu consegui, na hora que eu vi ele tava se furando, eu já tirei. Ótimo. Entendeu? Então sempre observar, né? Realmente se está trazendo algum prejuízo para a criança e se não usar como estímulo mesmo, né? Se não traz prejuízo, a gente só estimula e já tá de bom tamanho. Exatamente. Que muitas crianças, se parar para observar um pouquinho, não precisa nem ser muito, meia hora pra você observar a criança, você vê o que ela gosta. Exatamente. E aí você consegue trabalhar exatamente focado naquilo dali. Que nem eu já ouvi de mãe que falava assim, mas meu filho não aprende. Eu falei, tá, mas qual foi o dia que você parou 5 minutos e olhou pro seu filho? Mas eu não tenho tempo, então seu filho não vai aprender nunca. Aí teve mãe que 5 minutos que eu parei assim, brincando, vendo ela conversando com a criança. Aí eu vi o que a criança fazia, o que a criança gostava. Eu falei, você pode trabalhar isso daí? Eu vi um potencial nesse negócio aí, vamos trabalhar isso daí? Vamos fazer umas letras nisso daqui? E eu que eu não sou pedagoga, não sou nada. Vamos trabalhar nessa situação aqui com a criança? Então vou imprimir um desenho, imprimir letras voltada para isso daqui. Legal. Vão imprimir números voltados para isso daqui, um desenho baseado nisso daqui, que você consegue trabalhar com a criança. Só que o não é mais fácil. É o que eu ouço muito, o não é mais fácil. É mais fácil eu falar bem assim, eu não consigo trabalhar com meu filho. Eu não posso trabalhar com ele, eu não tenho essa capacidade. Eu sou uma pessoa que não, porque eu terminei o ensino médio. Nunca pensei em ser mãe de autista. Meu primeiro filho não tem nenhum tipo de transtorno. Aí veio o Nicolas. Do Nicolas, tive diagnóstico com 3 anos. Depois eu descobri da Esther. Da Esther. Só que a Esther era totalmente diferente.
Então, tipo assim, a Esté aprendeu tudo muito cedo, foi muito precoce. E o Nicolas já teve que me quebrar de uma forma para poder conseguir ensinar para ele. Construir, né? Teve que aprender a lidar com dois mundos completamente diferentes ao mesmo tempo. Entendeu? Então, assim, não é uma massa de bolo que vai lá que dá certo. Mas no final dá certo. Dá certo, dá com certo, certeza. basta querer. Isso aí. Basta ter força de vontade, entendeu? E no final tudo dá certo. No final tudo dá certo, tudo dá certo. Muito bom, Irani. Obrigada por ter dividido com a gente um pouquinho da sua experiência, né, com o Nicolas. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o hiperfoco e a diferença entre hiperfoco e interesse restrito, e quero que você compartilhe também, caso você queira acrescentar. Vou explicar um pouquinho sobre o que é realmente o hiperfoco, né? O hiperfoco, ele é uma concentração bem intensa e profunda em um assunto ou uma atividade específica. É muito comum em pessoas autistas e especialmente na infância. E a diferença entre o hiperfoco e o interesse restrito é que o hiperfoco, como foi dito aqui pela Irani, a gente consegue fazer com que ele seja funcional no contexto da criança, né? A gente consegue utilizar, inclusive, como ferramentas na terapia para trabalhar algumas habilidades como comunicação, como trocas, como brincar funcional, que inclusive é uma dificuldade que o autista apresenta. E o hiperfoco, ele tende a ser o interesse que a gente consegue trabalhar de forma mais funcional do que o interesse restrito, porque o interesse restrito, ele se demonstra de uma forma mais rígida, gera ansiedade na criança, pode apresentar, por exemplo, uma mudança na rotina, pode desencadear uma crise exatamente por essa rigidez. Como a gente falou também mais cedo, uma das formas saudáveis de lidar com o hiperfoco é realmente acolher e integrar na rotina da criança com equilíbrio, tentando utilizar de forma funcional e de que, de certa forma, a gente consiga trabalhar tanto treino de aprendizagem, de socialização, de treino de emoções. E o hiperfoco, ele se torna positivo no desenvolvimento quando ele é respeitado, quando ele é apoiado e principalmente quando a gente consegue observar quando é funcional e quando deixa de ser. Um episódio que foi muito engraçado. O Nicolas passou 1 ano querendo Plantas vs Zumbi. 1 ano. E chorava e queria. E eu fui empurrando com a barriga. Final do ano a gente compra, final do ano a gente compra. Juntou eu, meu marido, a minha cunhada pra comprar os bichinhos de pelúcia pra ele. Que não tem... Nicolas, os focos do Nicolas nunca é do Brasil. Nunca, nada do Brasil. Aí juntamos lá o dinheirinho, mês a mês, juntamos dinheiro, fomos lá e compramos um presente dele no final do ano. Compramos assim, uns 12 bonequinhos, né, que tava na promoção, a gente conseguiu comprar uns 12 bonequinhos. E eu, feliz da vida, achando que tava abalando. Eu, minha cunhada, todo mundo feliz da vida que vamos lá, vamos fazer a vontade do Nicolas. Menino, chega meu filho. Aí os bichinhos chegou e ele ficava com o bichinho pra lá, bichinho pra cá, bichinho pra lá, bichinho pra cá. Meu filho chegou, aí ele veio pra mais e conseguiu uns desenhos do Plantas vs Zumbi. E eu tô crendo que ele ia ficar feliz com os bichinhos que já tinha chego, né? Meu filho me chega com uns blocos de papelão, quadrado sim, os quadrados de papelão, e deu pro Nicolas. Falou, aqui, Nicolas, que eu trouxe pra você. Ele pegou os bichinhos, pintou os desenhos, colou no papelão, pegou os bichinhos de pelúcia, enfiou na mochila, guardou lá no canto do fundo da cama, pegou os papelão e botou assim no canto da cama pra dormir. Ó, eu quase tive infarto. Imagina. Porque os bichinhos eram caros. E a gente, tipo assim, queria fazer a vontade dele. Os papelão tinha recebido, se eu soubesse, tinha comprado papelão. Seria muito mais barato, né? Mas presente lá em casa, ele não se interessa tanto pelo presente. O negócio, se tiver uma caixa de papelão, ele fica feliz da vida. Olha só, interessante, hein? Nicolas, você quer se despedir do pessoal que assistiu a gente? Sim. Pode ir? Tchau, gente. Muito bom. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada também, Irani, por compartilhar sua experiência com a gente. E você que nos ouviu até aqui, o Pode Incluir volta na próxima semana com mais histórias reais, dicas e informações sobre o universo do autismo. Até a próxima.